Sintonize sua operação na frequência da inovação. Esse é o Radar MG Tech, o podcast oficial do Grupo MG Tech. E hoje o nosso bate-papo é sobre a evolução tecnológica industrial. E para esse bate-papo eu estou aqui com o Eduardo Baldi, da Tecnocip. Seja muito bem-vindo. É uma empresa que está na vanguarda, né? Está liderando essas inovações no Brasil. E seja muito bem-vindo. Eduardo, gostaria que você comentasse um pouco sobre a sua trajetória e a trajetória da empresa. Obrigado, Henrique. É um prazer estar aqui com vocês. Ah, assim, se eu fosse falar tudo da jornada, da minha trajetória toda, eu precisaria de um podcast, porque já estou há algum tempinho nessa caminhada, mas vou tentar trazer alguns pontos que eu acredito que são importantes e que estão conectados aqui com o nosso papo de hoje, que o Eduardo, um engenheiro eletrônico, começa a carreira como engenheiro de sistema na Hewlett Packard, na época que estava o Bill, o David Parker, que é a HP, né, que todo mundo conhece, e depois funda a ETS, é uma empresa, Electronic Test Systems, que é uma empresa focada no desenvolvimento de teste automático e de automação, né, que surfou e surfa ainda a indústria 3.0. E com a oportunidade, com investidores europeus, eu crio também a Tecnocip, e a Tecnocip faz essa parceria e desde o início a Tecnocip tem a missão de trazer tecnologia para o Brasil, porque havia assim um atraso muito grande, e a gente começa a desenvolver um ecossistema. E desde 2019, 2020 aí, né, mas a gente começa a cuidar da indústria 4.0, a gente começa a trabalhar esse processo para a gente, que a gente chama de transformação digital. Então, eu hoje, meu papel é criar esse ecossistema e ajudar os nossos clientes a surfar esse momento aí. Então, basicamente é isso. Legal. E este processo de evolução tecnológica na indústria, mas sempre foi muito custoso, demora sempre, né, enfim, um tempo longo para fazer essas adaptações. E o que parece que está acontecendo é que a IA veio para mudar um pouco isso, né? Então, do seu ponto de vista, né, o que a inteligência artificial está alterando no seu escopo, né, de evolução tecnológica, de indústria 4.0? Então, eu gosto muito de fazer, eu acho que vale a pena dar um passinho para trás, para a gente. Hoje está todo mundo falando de IA, né? Mas assim, é importante. A tecnologia, ela não acontece tão rápido como parece, né? Eu gosto muito de fazer uma metáfora com o mar, né? Com o oceano, né? Então, você vê ali a onda na praia, né? E às vezes a onda estoura na tua cara, mas ela começou a ser formada muito lá atrás, tá? Não é diferente. E isso até, eh, que eu falo com muita humildade, quando eu fundo a ETS, eu estava ali num começo da indústria 3.0, ali na HP, computador, estava começando, automação, e eu não tinha a menor consciência disso. Eu era simplesmente um engenheiro ali com competências, trabalhando, e, e assim, como se eu estivesse no mar, assim, fura onda, Levar, pega uma onda e tal, mas totalmente inconsciente. Eu acho que esse hoje é o meu propósito até, vale a pena, eu esqueci de falar isso na minha trajetória. Hoje, para mim, eu estou numa fase profissional que eu quero ajudar empresários e meus clientes e o mercado como se não passar pelo que eu passei e não tratar a tecnologia do jeito que eu tratei. Ou seja, a gente precisa de uma consciência, né? Então a IA, ela já, pra você ter uma ideia, eu tive IA na faculdade, né? Quando em 2011, quando começam a falar de indústria 4.0, a IA não estava depois nesse não contexto. estava, tinha 2019 que eu fiz uma imersão no Vale, que eu decido falar, poxa, eu quero agora, eu quero criar a onda, eu quero surfar, eu não quero mais passar pelo que eu passei e ficar reagindo. A IA era muito considerada um hype, porque como ela está há muito tempo aí,
ela não, muita gente não acreditava. E hoje, ou seja, o que a gente está vendo, a gente está meio que na praia e a gente está vendo as ondas que é a IA. Então, é, Mas no B2B, nas empresas, na indústria, o que que você acha que mudou? É, muitos empresários, enfim, quem está na indústria acha que para implementar IA ou para efetivamente pegar a onda e não só ser atingida por ela, precisa ter grandes mudanças na operação, muitos investimentos. Você acha que é assim legal. ainda? Então, e vou falar, provavelmente porque esses empresários como eu, eles vêm de uma indústria 3.0 que era automação, era a base, computação que era cara, eram investimentos caros, então isso procede mesmo, o que você está falando é uma verdade, tem um porquê até, mas hoje é bem diferente. Eu acho que hoje a Revolução 4.0, se ela tem uma característica diferente, além da rapidez, né, além da velocidade, é porque ela é muito mais democrática, muito mais barata. Então, isso é muito mais crença, né? E aí é o nosso papel, o meu papel e tudo, mas ajudar o cliente a entender isso, mas é muito possível com investimentos baixíssimos, né? Você trazer essa tecnologia. Eu gosto de dizer assim, nessa metáfora aí do mar, né? Quer dizer, você pode estar no mar ali ignorando as ondas. Não existe onda, né? E você toma uns caldos, né? Você pode estar tentando resistir a essas ondas, tentar furar, mas não aceitar. Ou você pode ser o surfista, cara, ó que legal, e eu pego essa onda e eu vou até a praia, e muito mais gostoso do que eu ir nadando, eu vou surfando, que eu acho que é um pouco, né? E uma quarta, que é um pouco mais longe, é criar ondas, né? Então, eu acredito que é muito modelo mental, tá, Henrique? Então, eu acho que tem muito a ver com crença limitante das pessoas, tem muito a ver também com modelo mental de resistência, né, de não acolher, mas a IA, quem acredita que a IA é um hype, eu acho que vai ter surpresas desagradáveis, porque vai ver o competidor passando, surfando, Pegando a se onda. divertindo, pegando a onda e você ficando atrás, né? E toda vez que eu vou visitá-lo, né, o que eu acho interessante é o como que a Tecnocip tem esse propósito e como também vocês fizeram um framework, né? Na verdade, um framework já existente, mas que colocaram a filosofia da Tecnosub como, né, você atingir o seu propósito de ajudar, né? Então você comenta aqui sobre indústria 3.0, 2.0, então gostaria que você explicasse um pouquinho mais, né, para quem está nos ouvindo, é, como pode ajudá-los, né? Então, como é que a Tecnocip avalia esse tipo de evolução e que você mostrasse para a gente efetivamente como é que vocês estão tratando e como ajudar, né, como pegar essa onda. Então, quando eu fui para entender de uma maneira mais intencional, né, entender o que estava acontecendo tecnologicamente, uma dos aprendizados foi assim, a melhor coisa é você olhar a história, né, então porque quando eu falo indústria 3.0, mas você tem a indústria 2.0, 1.0, então as revoluções tecnológicas, elas são recentes, estão aí 200 anos, 200 e pouco, mas elas sempre causam essas mudanças, né. Eu gosto de brincar assim, antigamente a rua era iluminada por vela. Imagine o cara que vendia vela para isso e não mudou. Esse cara quebrou, né. Mas ao mesmo tempo você tem até vela até hoje para você, eh Mais de vez decorativa, para enfim. para Então, fé. as revoluções são assim, Uhum. então muita gente vai continuar, muita gente vai quebrar, muita gente vai mudar e muita gente vai criar coisa nova e surfar, né. A Tecnocip agora ela tem essa intenção, então a gente traz que aí eu assim, quando a gente vai atrás dessa revolução, primeira coisa a gente descobriu, você sabia que a primeira vez que se fala da indústria 4.0 em 2011, né. Então, em Hanover, eu acabei de voltar de Hanover então 15 anos, 2026, 15 anos que se fala em indústria 4.0. E
Só em 2015 que a Boston Consulting tenta organizar nos 9 pilares tecnológicos, né, que vocês podem ver aí para quem está assistindo. Mas basicamente a turma começa a tentar organizar, mas eram pilares tecnológicos separados, como realidade aumentada, internet das coisas, cloud, simulação, robótica e tudo mais. E aí, o que que acontece, né, que você já falou, uma das coisas que a gente quer na Tecnocip, a gente aprendeu que antes da inovação vem a educação. Então, a gente acredita que esses conceitos são importantes para o empreendedor, para o empresário se educar, para o executivo, para ele criar uma consciência do que está acontecendo, ele não ficar tomando onda na cara, ele entender como se forma a onda, quando se formou, por que forma, porque vem novas ondas, né? A IA é hoje, amanhã é outra. E também para a gente inovar. E aí tem muito, né, o que o Felipe estava falando lá, ou seja, educação traz inovação, inovação tem que trazer excelência, tem que trazer aumento de receita, tem que trazer algum ganho para o seu cliente ou para o seu negócio, senão ela não se sustenta. E a IA chegou nesse ponto. Ela começou a trazer muita eficiência operacional para a empresa, ela trouxe personalização para você atender o seu cliente em alta escala. E isso já é um dos indicadores que não é hype. Quando a tecnologia consegue então, trazer resultados, e resultados que a gente brinca de corpo, mente e alma. Então ela ajuda o teu time a ser mais eficaz, ela traz mais valor para o teu cliente e ela traz mais resultado para o teu DRE. Então são resultados sistêmicos, né? Isso aí é um indicador para o cara que está resistindo, e não é só IA, para mim isso vale para tudo, né? Então, desses 9 pilares, alguns, por exemplo, um que a gente investiu bastante e não foi realidade aumentada. Né? A realidade aumentada é uma coisa que ainda não está madura, tá certo? E era um dos 9 pilares. E tá tudo certo. Inovação é assim. Vai. Agora tem 3, né? Que é a simulação, a robótica e a integração de sistemas, que não só decolaram, como a IA vem para assim escalar isso de uma maneira absurda. Que aí a gente pode trazer um pouquinho dos níveis de maturidade, né? Que, olha que interessante, 2011 fala-se indústria 4.0, 2015 se organizam os 9 pilares, e só em 2017 a Acatec, que é uma universidade alemã, uma referência na indústria 4.0, cria os níveis de maturidade. Para quê? Para organizar, porque estava muito perdido. Então, peraí, gente, vamos tentar organizar, porque tecnologia tem que levar para o negócio, tem que levar para a indústria. Eu sou mais indústria, né, Henrique? Você sabe que eu adoro educação e adoro indústria. Comecei a minha carreira em fábrica, hoje adoro em fábrica, então manufatura. Acredito muito que a indústria é a potência que precisa ser mais valorizada no nosso país. Da Tá economia, certo, de da modo geral. economia de modo geral. Pode ver que os grandes países têm uma base industrial, né? Agora os Estados Unidos está tentando recuperar e tal. Então, o que são esses níveis de maturidade, né, aqui? Eles são o pessoal da Catec tentou organizar para falar assim para esse executivo que você traz lá no começo, que está resistindo, que está achando, isso é hype. Cara, faz um diagnóstico da tua planta, né, da tua fábrica, mas hoje você pode usar em qualquer business. Qual o nível de digitalização que você está? Porque é maluco, mas tem processos hoje que nem computador a gente usa. Por exemplo, você vai em grandes marcas, aqui eu não vou falar porque, mas assim, grandes marcas, e o cara, na hora da instrução da montagem lá do teu carro, o cara tem um PDF que, teoricamente, o operador tem que consultar para montar. Isso é nível 0 de maturidade. 7 ciclos de 0, está impresso, né? Está gastando papel, né? Com foto, né? Hoje o teu filho, se você perguntar pro teu filho qualquer coisa, onde ele vai? Ele vai no YouTube, ele vai ver um filme. Então o cara tem lá 5 folhas de PDF que eu poderia ter um filme de 15 segundos explicando, né? Então, os níveis de maturidade ajudam então você tem um computador por trás, você tem você está conectado, né, esses computadores na internet e tudo. Então os níveis aqui de maturidade, o pessoal pode
buscar aí na internet e vai ter, não vou ficar explicando aqui, mas eles começam a ajudar as empresas a organizar e também a trazer, e aí, como eu tenho um viés de educação muito grande, hoje a gente adota isso não só para implantar a jornada de transformação digital dentro de casa, porque eu acho muito incoerente isso, tem muita gente vendendo o que não faz. Eu acho que isso é um princípio de integridade, Casa de Ferreira. é um valor da nossa empresa, então eu preciso fazer aqui dentro o que eu proponho para o meu cliente. Então a gente usa para educar os nossos clientes, a gente tem uma comunidade que a gente chama Semear, mais voltada hoje ainda para uma manufatura, mercado de eletrônica, mas onde a gente compartilha isso, então a gente usa esse conceito para implantar a transformação digital. Por quê, Henrique? Não é, essa é outra coisa que a turma tem que tomar cuidado. Você não vai colocar IA em tudo, né? Como às vezes a transformação digital tá tudo certo, você ter níveis diferentes de maturidade por setores da tua empresa, tá? Tem muito lugar que você ainda vai ter que ter aquela relação humana e que não, o digital não vai ajudar, tá certo? Mas você mesmo coloca, né, assim, o nível de maturidade ainda nasce com um modelo mental antigo de linear, né? Então você vê que é um negocinho, vai subindo, 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 subindo devagarzinho, né? E ajudou muito, ajuda, mas hoje a IA, como você falou, ela mudou a regra do jogo. Porque tinha uma armadilha, quando eu fui fazer a Catec, ela faz um assessment em todos os clientes dela, e ela abriu uma pesquisa e poxa, onde você acha que estaria um alemão, uma empresa alemã nos níveis de maturidade? Eu, pessoalmente, lá no 5. No 5, no 6. Certo? Eu 5.1. também. Quando me falaram assim, eu falei, nossa, o Brasil vai estar lá embaixo e o alemão, né? Problema do brasileiro aqui, a gente também acredita muito pouco no nosso país. E aí, qual foi a minha surpresa? O Brasil estava no 3, os Estados Unidos estava no 3.2, a Alemanha estava no 3.6, eu acho. E falei, uau, né? Primeiro, o choque da Alemanha. Segundo, eu falei, pô, peraí, eu vi uma oportunidade. Falei, o Brasil não está tão atrasado assim, né? Então, esse também é um ponto importante, porque que a Tecnocip se posiciona desse jeito. A gente fala, peraí, temos uma oportunidade aqui. Tem muita onda ainda que vai vir, que dá para a gente surfar. Perdemos aqui algumas ondinhas, mas vamos entrar na praia com intenção de surfar, tá certo? E aí, só que agora, né, passa-se ano, vem IA, a gente viu que na verdade isso era uma grande armadilha, o pessoal ficava no nível 3 e 4, que é o nível de dados, basicamente, que eu acho que vocês aqui, qualquer um da plateia aqui vai entender, quem não tem um BI, quem não tem um dashboard, né, na empresa, na indústria, porque você tem dados, então você tem esse tipo de informação. E é legal, você tem dado, mas o que você faz com aquele dado? Como você conecta o dado dessa área com o dado da outra área, né? E por que está acontecendo isso? Você consegue já descobrir? Então, a turma ficou meio empossada ali nesses níveis. E a IA mudou o jogo agora. E aí vem, olha que louco, 2023. Então, aí em 2017 passa para 2023, vem o ChatGPT que todo mundo conhece, né? Então, né, o chat vem, mas olha que louco, a inteligência artificial já estava aí há muito tempo. O chat realmente traz ela para uma realidade, de novo, sistêmica. Empodera as pessoas, pode ajudar o teu cliente, porque você pode preparar uma visita ali, você pede para a IA te ajudar com dados daquele teu cliente, você não precisa ficar decorando, e aumenta a eficiência operacional, por isso que as empresas estão adotando. Então o chat aparece em 23. E aí ele muda, porque, pô, peraí, aí aquele dado, eu não preciso mais de um ser humano para falar por que está acontecendo aquilo, tá certo? Ou o que está acontecendo na minha fábrica ou na minha operação. Eu ponho uma IA para fazer essa análise para mim, porque também o ser humano ele tem uma dificuldade, né? De muito dado, a gente, né, dá aquela ansiedade. Que é difícil, às vezes, detectar padrões, né? Então, o que a gente precisa e a ajuda. E o chat também veio aprender, né? Então, ele vai aprendendo também, que é a generativa, né? Sim. A generativa que vai ajudando, você vai aprendendo da operação, né? Agora, olha que interessante, né? Quem acolheu lá e viu a onda, né? O que falou, vou surfar a onda e começou a trabalhar no seu negócio para criar dados, esse cara tá
usando uma IA e está potencializando, porque a IA tem uma matéria-prima chamada dados, né? Inclusive, eu gosto muito no Vale do Silício, o pessoal, em 2019, eu gravei essa frase: The data is the new oil, né? O dado é o novo petróleo. Então, eles já, né? Aí você começa a entender por que compra o WhatsApp, compra isso, compra aquilo. Então, porque a turma já estava nessa onda há muito tempo, que a gente está vendo agora, né? Mas aí, 2023, você vê, né, como demorou um tempo, e aí as empresas ficaram empossadas. Então, também muita gente, aí estou voltando naquele teu ponto, muita gente fala, é hype, não vai, fica Eu frustrado. fiz metaverso, industrial, eu fui para Exatamente. frente, Perfeito. a internet das coisas, tudo tinha que ter um chip, e não foi bem assim. As coisas vão, de novo, as tecnologias vão amadurecendo, vão usando, e a gente brinca, da inovação virar prosperidade é uma caminhada, né? Então, agora a IA em Hanover, o que me impressionou agora é a Physical AI, né? Que é a inteligência artificial física. Essa é muito impulsionada pela NVIDIA, tá? Então, 2025, 2 anos só, você vê como as velocidades estão mudando. Ela vem, a IA passa não só a pensar, aqui no nível 5 a gente chama de Perception AI, que é a IA de percepção, que é o chat, ela pensa, ela ajuda você, mas ela não toma decisão, né? Quando você vai para o agente, que a IA vai tomar a decisão. Então, isso, de um lado, parece muito assustador, mas de um lado empreendedor, isso faz uma diferença enorme. E aí que começa a vir os robôs, os humanoides e tudo mais, porque a IA permite que ela vá para o campo da ação, que é o nível 6. Então, a IA, se você for ver, ela é o nível 5 e nível 6, ela é a matéria-prima, ela impulsiona, você pegou muito bem isso, que muita gente não entendeu e precisa entender. E ela é a oportunidade para quem ficou ali na armadilha do 3 e 4, é a hora de impulsionar e não ficar frustrado. Olha que dó, né? Aquele cara que investiu, saiu do nível 0, foi nível 1, 2, 3 e 4, aí ficou empossado ali e ele está desanimado, pode ser que venha um cara de trás e passa ele, porque o cara está pegando a onda que vai te levar até a praia. Então, o que é a inteligência artificial? Não sei se eu respondo aí a tua pergunta um pouco. Então, sim, sim. E a gente tem trabalhado, né, com IA e também, enfim, dentro desses níveis de maturidade juntos, certo? Com talvez não o metaverso industrial, mas Sim. trazendo digitalização, potencializando os trabalhadores na linha de frente com algumas tecnologias, né? Uma delas para deixar mãos livres, você ter acesso à documentação, você comentou PDF, isso, né, para deixar suas mãos livres. E como isso você acredita que está mudando também, ou o quão rápido e fácil pode ser para implementar isso agora, inclusive potencializando com IA? E aí, assim, né? Aí agora eu acho que quando você faz a pergunta, vem uma conexão natural com o propósito da Tecnocip, né? O propósito da Tecnocip é semear a humanização integrada à tecnologia, que é o seguinte, né? Então, se você for ver aqui, né? O que mudou aqui no gráfico, né? Você vê uma curva exponencial no nível 5 e 6, que é o que você trouxe Não aqui. era linear mais, Que muito todo mundo caro. achou linear lá em 2017. Você vê como é modelo mental e conhecimento, competência e consciência, né? E hoje, a galera que está nesse mercado aí, inovadora, turma que está na linha de frente, já viu que é o exponencial pela IA. Mas mais do que isso também, a Revolução 4.0, o que eu gosto, que eu nunca vi nas outras, ela é a única que empodera a linha de frente, né? Tem um dado que diz que 70 a 80% da linha, das pessoas, dos trabalhadores, não tem o notebook que você tem e eu tenho na mesa, né? Tá no ar-condicionado. Tá no ar-condicionado. Não, a turma ali tá ali no poste, tá, né? Então, essa galera, ela sempre ficou muito marginalizada nas outras, né? Porque a revolução veio e ajudou o CAD, a engenharia. Aí depois veio os RPs que ajudaram toda a parte fiscal e administrativa. São coisas da revolução 3.0 de automação, automatizaram, e aí veio na indústria e colocou robô e tirou emprego. Então, essa turma, inclusive, tem um trauma das revoluções tecnológicas. Mas aí vale também, né? A gente está vendo muito
aí tem a geração nova, graças a Deus sempre tem a turma nova entrando, que acolhe porque tá tendo óculos, né? Os óculos da RealWear, como você falou, de realidade assistida, é uma maneira que você empodera o ser humano. Então, aqui é a parte que a gente mais gosta, porque aí a gente está empoderando a linha de frente, a gente não está substituindo, a gente está trazendo o digital para essa turma ser muito mais produtiva, muito mais eficiente. Ela cria dados, então isso permite que o negócio cada vez melhore mais, tanto para o cliente como para o trabalho. Então, isso muita gente também não está vendo. O pessoal ainda está vendo o seguinte: o pessoal ainda está vendo a Revolução 4.0 como automação. E não é automação, é transformação digital. E da transformação digital, além de você criar dado, você tem que, por isso que eu gosto dos níveis de maturidade, você tem que saber o que está acontecendo na minha fábrica. Por que está acontecendo? E aí, quando eu vou no nível 5 e 6, o que vai acontecer na minha fábrica? E legal, se vai acontecer, Com eu as já vou ações que eu vou atuar. tomar. E aí, muda o jogo. Muda o jogo. Muda o jogo quem tiver fazendo isso. E aí, os óculos, eu acho que ele traz... Eu acho que vale a pena aqui também a gente falar rapidinho a diferença de realidade assistida e realidade aumentada, pode ser? Claro. Porque assim, a gente trabalhou com os dois, né? E hoje a gente está com realidade assistida, a gente está investindo nisso. Realidade aumentada seria assim, você, por exemplo, o Waze, todo mundo aqui conhece o Waze, você conhece o Waze, todo mundo conhece o Waze. Eu vim para cá de com o usar Waze. Certo? Então o Waze é um exemplo de transformação digital que ninguém consegue viver sem, né? A diferença é o seguinte, realidade aumentada seria se o Waze estivesse sendo projetado no seu para-brisa, entendeu? Né? Então você está olhando para frente com o mapa. Tem um lado legal, é imersivo, sim, mas para algumas situações é perigoso. Por exemplo, se tiver um buraco ali na rua e o Waze estiver na frente, você vai cair no buraco, você não viu. Então, a realidade aumentada, ela não é que a tecnologia não foi. A aplicabilidade dela é bem mais limitada, é muito legal para treinamento e tal. Quando você vai para a indústria, que você tem risco de segurança, ou você tem uma situação mais caótica e tal, como dirigir, né? O que é a realidade assistida? É o que você tem, o que eu tenho hoje no nosso carro. Você tem aquela multimídia ali, né? Então você está olhando a estrada ali, você está olhando, tá tudo certo, estou olhando se tem buraco, se tem uma pessoa e tudo, mas aí eu dou uma olhadinha de canto aqui e vejo, eu tenho que virar à direita, eu tenho que virar à esquerda. O RealWear, para mim, é o Waze da linha de frente, né? É o seguinte, é um terceiro olho digital, eu tô com os olhos livres, então não tem problema de segurança, a gente tem cliente nosso que usa em navio, em plataforma petrolífera, em telhado, ele não tem problema de segurança, subindo no poste, a gente tem vários clientes que lá o cara está subindo no poste e tal, mas ele tem um olhinho digital aqui, então hoje faz que você venha a São Paulo sem medo de se perder, você já tem o tempo estimado. Sem tirar minha atenção, porque você pode configurar, deixar apagado, configurar para ele ir falando para você. Perfeito. O RealWear, para mim, é a multimídia da linha de frente, né? Se eu pudesse fazer, eu gosto dessas metáforas para simplificar. Então, o que acontece? Você empodera o cara, e aí, poxa, tem 1000 possibilidades que aqui a gente coloca, né? Um óculos aqui, então eu pego aquela linha de frente que estava ali fazendo, eu não estava gerando dado, eu ponho um óculos nele, eu já trouxe um computador, porque ele é um tablet vestível, ele é Android e tudo mais. Eu conecto ele no Wi-Fi ou na internet lá com o modem 5G, que a gente pode colocar no óculos. Opa, já estou no nível 2, eu já posso fazer uma reunião de Teams. Então eu posso falar com o cara lá no poste, eu estou no meu escritório, e eu entro e eu vejo o que o cara está vendo no nível do olho, ou seja, ele está com as mãos livres, ele está me ouvindo, ele está me vendo no terceiro olho, eu estou vendo o que ele está vendo, porque o óculos está no nível de campo de visão, né? Diferente de celular, quem está Não tá com a mão fica livre, tonto, exatamente. tá certo? Então, poxa, eu já levo esse cara para o nível 2 assim, ó. E a gente está falando de investimentos do quê? De 30 mil reais, assim, de novo, crenças complicadas da indústria 3.0. É muito caro, é muito lento, é muito pesado, é muito... Não. Transformação digital é leve, é mais barato, é mais flexível, né? Assim, o que a gente só estimula é vá, né? E o óculos é sim um excelente projeto piloto para você navegar, né? Aí você pode, por exemplo,
trazer muito legal, Henrique, que eu acho que, não sei se você viu, a gente acabou de trazer essa solução. O óculos ele é uma plataforma. Esse é outro conceito da indústria 4.0 importante, né? Você tem que ter plataforma. O que é uma plataforma? Ele é multi-hardware, multi-software, ou seja, o óculos eu posso jogar um monte de software diferente nele. Eu posso rodar no Teams, que todo mundo conhece, no Zoom, mas eu tenho uma plataforma, por exemplo, de assistência remota, né? Que aí eu trago você, o especialista da China, para o poste no Cambuci. Pô, gente, entendeu? É É outro outro tipo, patamar. exatamente. Aí eu já fui lá pro nível 3. E mais, poxa, o cara fala português e eu falo alemão. Poxa, eu ponho uma IA traduzindo e eu falo alemão e você escuta português. Se você fala português, eu escuto alemão. Pô, né? Até arrepio. Cara, e a gente faz muito fácil isso hoje, né? Então, hoje é um projeto barato, rápido, que o cliente tem uma experiência, inclusive muitos clientes estão usando isso como experiência para mostrar para a equipe o que é essa transformação digital, o que são esses níveis de maturidade, tá certo? E, de novo, o óculos permite que você pegue uma operação manual, né? A gente Tá no chama papel, analógica, e faça ela virar digital. E quando você faz ela virar digital, ela cria dado. E se você cria dado, meu amigo, aí as possibilidades. Aí a IA entra no jogo. pode tomar decisão por Então a você. gente está desenvolvendo agora um aplicativo para que o técnico, o cara que está lá no poste, ele não precise nem ligar para o cara no escritório ou na Alemanha. Ele vai falar com a IA e vai falar, cara, eu tenho essa situação e o que você sugere que eu faça? E aí, porque é aquilo que você falou, a IA treina e vai estar na orelha dele um manual, porque antigamente aqui nesses níveis eu ia precisar olhar lá o databook, eu ia precisar, esquece. A IA vai olhar o databook para o cara. E aí, gente, é muito louco, porque aí tem um lado humano, né, que eu sou apaixonado, que você pega uma pessoa que não fez faculdade e tal, mas se ela tiver boa vontade, se ela for uma pessoa aberta, ela vira um bicho ali na frente, ela vira um engenheirão. Ela vira, né? Então eu acho que é muito democrático a indústria 4.0, é a revolução mais democrática que a gente Eu achei tem. muito interessante que eu estava, né, refletindo aqui sobre, né, como a condução aqui, né, do nosso podcast, e uma das coisas sinérgicas, né, de sinergia entre nós e entre as nossas empresas é esse lado humano da tecnologia, né? Sim. Então, esse empoderamento, ele é muito importante, né? Então, a gente às vezes tem esse receio que você falou, né, a linha de frente foi substituída. Não, aqui a ideia efetivamente é empoderar, é o que você comentou. E essa revolução de trazer assim, conhecimento mesmo, compartilhar esse conhecimento com a empresa, você acha que, né, enfim, é o que te motiva também, né? Enfim, quais são os ganhos que você acha que pode trazer para as empresas para que você tenha esse conhecimento mais compartilhado, né? Então, ou que aumente o nível de cognição entre os funcionários. Então, qualquer um, é o que você comentou hoje, poderia fazer esse trabalho. Lógico, tem um certo nível de treinamento, mas você potencializa esse uso muito rapidamente, né? Então, esse lado humano é importante, né? É isso que eu queria trazer e ver se você concorda e se faz sentido. Assim, eu acho que dos meus objetivos, inclusive é engraçado, foi até uma coincidência. Chegando de Hannover, eu fiz uma apresentação, uma palestra na FEIMEC, depois uma na nossa comunidade lá de empreendedores, que é a Metanoia, e agora aqui fazendo com você. E eu sinto, e eu fiz até uma tomada de percepção digital, né, que isso é legal, né, hoje para educar. E eu faço assim a pergunta, né? Eu ponho um vídeo bem legal de tecnologia, com robô, com humanoide, com IA e tal, e de 2 minutos, e aí eu faço uma pergunta: qual é o sentimento ou pensamento que esse vídeo te gera? E aí a pessoa tem 4 opções: Ansiedade. apavorado, assustado, animado, ou admirado, né? Admirado e animado, né? E, cara, tem uma galera grande que ainda põe apavorado e assustado, né? E aí é muito aquelas 4 reações, voltando na minha metáfora da maré, né? Tem a turma que tá com medo de onda, né? Entra Como no se no mar. mar não tivesse onda, gente. Nós estamos aqui nesse mundo, ele é mar revolto, né? Tem gente que
tá assustada, tá ficando, mas tenta furar a onda assim, mas ainda foge da onda porque tem medo da onda, né? Tem a galera lá que tá admirada, que já falou, pô, peraí, essa ondinha aqui já é legal, já dá pra eu dar uma surfada, mas tá pegando jacaré ainda, né? Não tá, né? E tem a turma que falou, meu, peraí, cara, é uma nova revolução. E aí tem um lado brasileiro, eu sou brasileiro, né? Minha empresa é brasileira. O Brasil perdeu a 3.0. Eu estava na 3.0, eu sei o quanto a gente é atrasado hoje na mercado de eletrônica, Henrique. Nós temos grandes empresas aqui, Dell, Cisco, HP, Magnete Marelli, várias empresas, mas elas não trazem, por exemplo, a NVIDIA não faz o servidor de IA no Brasil, que é uma placa super complexa. Se ela fizesse, nossa, para mim como empreendedor seria maravilhoso. Eu tenho tecnologia, mas ela não traz para cá, porque a indústria 3.0 a gente perdeu, então a gente não tá com o filé. A 4.0 a gente não pode perder. E aí eu acho que entra, eu estava em Hanover e aí um pouco, esse é um problema do Brasil, porque tem que ter governo, né? Você vai para Hanover, tá lá o ministro da Alemanha o tempo todo, tá um monte de político. Você vê que as revoluções tem que ter todo mundo, né? Tem que ter a empresa, tem que ter o povo, tem que ter o governo, tem que ter a sociedade toda. Então, assim, mais do que eu concordo com você, eu digo, tá, em todo mundo, toda ameaça tem uma grande oportunidade por trás, e de novo, eu acho que é o nosso papel aqui, eu quero inspirar as pessoas para olharem essa oportunidade, e não ficar com medo. O medo e crença limitante, né, meu amigo, a gente sabe que paralisa. Vai virar outra indústria 3.0, a gente vai ficar para trás. E aí pode reclamar disso e tal, mas na verdade perdeu a onda, né? A onda passou e ela passa, né? Eu gosto dessa metáfora porque, assim, você já viu alguém segurar a onda? Não vai dar. Como no mar, né? Então, exatamente, não dá, ela passa. Você decide se vai, o que você vai fazer com ela. E com a sua experiência, né? E, enfim, tanto profissional quanto ir para Hanover, tudo, eu gosto de terminar sempre fazendo uma pergunta para os nossos convidados, que é: o que você acha que vai acontecer no Brasil, né, que é o que importa para gente, nos próximos 3 a 5 anos? Ou o que nós deveríamos fazer de diferente para não perder a onda? E essa pergunta, ela é uma pergunta de $1 milhão, mais do que $1 milhão. Sua opinião, cara, sua opinião. Percepção só, né? Não tem certo e errado, até Exatamente. porque a gente tem que ter humildade nessas horas. E como você vê, né? Os maiores experts acharam dos 9 pilares, eu trouxe isso aqui por causa disso, né? Algumas foram embora, outras ficaram, outras ainda estão. Mas assim, o que eu posso te dizer, né? Se você olhar as revoluções, elas levaram mais da primeira para a segunda, eu não vou estar com os números aqui, mas levaram mais de 100 anos, né? E você vê, a indústria 4.0 em 2011, 15 anos, ela é muito mais rápida. Então isso é um fato. Então, primeiro ponto da tua pergunta, 3 anos hoje é muito menos do que 3 anos 100 anos atrás. Ou seja, a gente precisa de ser ágil. Eu não gosto de rápido, porque rápido parece aquele negócio de raquetada, né? O que é ágil? A gente tem que parar de questionar e a gente tem que focar em compreender as coisas. Então, acho que a primeira coisa que o país tem que fazer como governo, como empresariado e como pessoas, os trabalhadores, é, entender isso. E hoje está disponível, né? Tem esse podcast aqui. O que não falta é conhecimento e informação. Cara, vai saber, meu, se prepara para pegar essa onda, né? Então, eu acredito que a gente está num momento muito crítico, porque isso que me chocou em Hanover, né? Esse movimento de 2023 para 2025 mudou o jogo. Por isso que esse é o tema do nosso podcast aqui, né? A IA mudou não é que ela mata os níveis de maturidade, mas ela mudou a regra do jogo e deu um impulso para quem souber aproveitar ir para o nível 5 e 6. Então, do mesmo jeito que eu falei para você que alguns anos atrás estava todo mundo ali no 3 e 4, na armadilha ali dos níveis 3 e 4, eu acho que daqui 3 anos, a maioria, todos os líderes, se eu tivesse aqui, todos os líderes vão estar do 5 para cima. 5, 5,5, 6. De novo, setores, tá tudo certo, né? Então, não precisa estar a empresa não precisa inteira. estar a empresa toda. Por exemplo, dos óculos, né? Uma coisa muito interessante do óculos
que eu te falei, né, do suporte remoto, eu posso trazer instrução digital, por exemplo, né? Então, o que que é instrução digital? Hoje eu mato o PDF. Esse é a minha, assim, eu não entendo, as empresas ainda não entenderam que o PDF é nível zero e que isso é um atraso, né? E você teria que trazer isso e empoderar o teu montador na linha de frente e tudo mais, para fazer montagens e tudo mais. O cara pode ter um vídeo, pode ter um guia aqui no olho. É que nem o Waze, gente. Você consegue imaginar aí que você andando, indo para uma cidade que você não conhece, andando sem Waze? Eu nem sei como fazer isso antes, quando não existia o Waze. Eu sei, eu fiz uma viagem com o Nordeste uma vez que, pô, guia 4 rodas, né? Vou falar aqui que revela a idade, mas gente, de você parar, perguntar pro guarda, aí o cara abre o mapa assim, ou coisa. O perigo, né? Porque você perde a atenção, acho que uma coisa Abrir um que mapa assim na sua o, frente, o né? Você está óculos, dirigindo. o celular, o tablet ali, desvia muito. O óculos não, o óculos, o olho tá aqui, né? Então, era perigoso, né? Era lento, olha que louco. Era lento, era ineficiente, era perigoso e você se perdia. Então, eu acho que essa parte, por exemplo, de instrução digital, e de novo, muita gente fala, mas é caro o cara pôr o óculos, ou pegar um tablet, é mais barato o PDF. É, meu amigo, aí que o cara não entendeu, né? Porque quando você está lá com o PDF, você não está criando dados. Se você não está criando dado, você não consegue caminhar no nível de maturidade, você não sabe o que está acontecendo na sua fábrica. A gente soltou aí no LinkedIn um negócio chamado Execution Gap. Quer dizer, tem estudos que é o gap do que a engenharia acha que está acontecendo na fábrica dela, Henrique, e o que está acontecendo. E a gente passa por isso. A gente teve um cliente agora que a gente fez todo um estudo com a engenharia e a gente aprendeu com isso. A gente não faz mais isso, não. A gente não foi na fábrica. Quando a gente foi na fábrica já com tudo o POC lá desenhado, o cara ficou vermelho, porque o processo não tinha nada a ver com o que ele tinha mostrado pra gente. Porque o processo estava no PDF. Então, não, você não sabe o que está acontecendo na tua fábrica. Gente grande. Assim, coisa que você fala, nossa, né? Então, de novo, eu acho que a transformação digital, ela traz uma visibilidade, ela traz um empoderamento das pessoas, dos gestores, e ela traz resultados. O Waze é uma demonstração. Ninguém. Eu gostei que você usou como referência o Waze, né? Que acho que fica mais fácil para quem está nos Para poder ouvindo ou entender. quem quer investir, entender um pouquinho mais, né? De como que a tecnologia, enfim, esses níveis de maturidade, às vezes que a gente acha, né, que o que eu aprendi aqui, né, que a gente acha que é caro, é demorado, você pode implementar, não precisa ser geral, pode ser por áreas, e o melhor, tá focado no humano, tá focado nas pessoas, né? Então tá focado em empoderar, enfim, e as pessoas ficarem mais felizes trabalhando, que tem um pouco do propósito da MGI, né? Que é efetivamente você fazer essas automações para que as pessoas tenham mais tempo para ficar com a família, né? Enfim, então por isso que eu digo que a gente tem muita coisa em comum, né? Eu acho que isso transforma, né? Por isso que eu gosto muito da educação antes da inovação, porque o ser humano, né? A gente trabalha muito, a gente é ansioso naturalmente, o empreendedor, então, meu Deus do céu, né? No Tem que ser Brasil ainda. ansioso no Brasil e tudo mais. Mas assim, a educação te traz, né? Quando você entende os níveis de maturidade, você entende os pilares, você analisa a história, isso faz com que você crie uma nova consciência, e aí quando você vai para implantar um projeto, implantar o óculos, implantar um robô com visão ou qualquer coisa, ou no escritório uma plataforma de IA e tudo, você vai com outro olhar, né? E aí você vai muito mais eficaz. É que nem a gente pegar onda, né? Eu pegar onda e pegar um surfista, né? É outro patamar. O cara tem técnica, ele sabe o que ele está fazendo, né? Então, eu acredito muito nisso, que a educação é importante e que os níveis aqui ajudam a gente a baixar a ansiedade, pôr a bola no chão, entendeu? Para fazer navegar, né? Uma outra coisa que eu acho legal, Henrique, também, que eu aprendi lá em Hannover, é que o que gera ansiedade ou medo não é a tecnologia em si, é o que ela revela. Ela revela, aqui, vou voltar aqui no exemplo do 4 rodas.
Agora que você conhece o Waze, você fala: "Deus do céu, como eu viajava", né. É muito ineficiente, é muito perigoso e é isso que está acontecendo, acontece nas revoluções. Você olha para trás e fala assim: "Deus do céu". Então, por isso que eu acho que vale a pena, eu acho que a gente tem uma eu realmente acho que na comunidade Semear a gente fala que toda empresa tem que ter a cultura de aprendizado, a cultura de inovação e a cultura de excelência. Eu acho que isso tem que estar na cultura de qualquer organização que quer se manter na vanguarda, que quer se perenizar, porque cada vez mais você tem que aprender e mais rápido. A inovação, quem não as ondas mudam, o mar ele é revolto, então uma hora a onda vem de lado, a outra pra ele, e cara, no fundo você tem que estar excelência, você tem que estar deixando o teu cliente mais feliz, ajudando o teu cliente e ganhando mais dinheiro, e a tua equipe, de novo, mais valorizada, melhor. Eu acho que aí voltamos lá para o corpo, mente e alma que eu te contei. Nada começa aí, velho. Entendeu? Mas novamente, muito obrigado, Eduardo, por aceitar o nosso convite, por compartilhar tantas informações importantes. Espero que todos tenham aproveitado e vamos para os próximos. Obrigado, espero que eu também tenha aí inspirado um pouco de vocês, por vocês, para que vocês caminhem aí. Vamos aproveitar essa revolução, turma. O Brasil está muito bem posicionado em todos os sentidos, né? Porque essa revolução também, Henrique, tem energia, tem terras raras. Então, Hannover foi muito legal porque o Brasil estava lá. Esqueci de comentar isso contigo. O Brasil era o padrinho, né? Então, tava Embraer, tava WEG, Legal. tava Vale. E foi muito legal ver que o Brasil, a gente tem todo um arcabouço para surfar isso como protagonista e como líder. Esse é o meu desejo como brasileiro. Eu espero que as novas gerações aí comprem essa briga que nem eu comprei. Tá bom? Muito obrigado. Valeu. Obrigado.